Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro pra gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. E começando mais um episódio de Balé na Real podcast por aqui. E o assunto de hoje é dança e maternidade. Nós estamos aqui com duas convidadas. A primeira convidada, além de bailarina, é professora. Ela dá em torno de 394 aulas por semana e, sinceramente, eu não sei como é que ela consegue. Ela dança desde pequena, seguindo os passos de sua mãe. Já dançou no Pavilhão D e lá se encontrou na dança contemporânea. Morou na Alemanha e durante a pandemia criou o primeiro curso de férias online chamado Encontros da Dança e o projeto Go Dance de aulas de dança online. Além de tudo isso, ela compartilha seu dia a dia no Instagram, fala de assuntos polêmicos do mundo da dança e é mãe do fofo do Bernardo, que faz um arabesque melhor que o meu. Estamos aqui com Gabi Oliveiras. Aê! Tô aqui nesse podcast, tô muito feliz. Super espontânea. Eu nem sabia que eu tinha tanta coisa assim. Você esqueceu de uma característica aí, que é uma senhora idosa para conseguir usar o computador. Idosa confusa com tecnologias. Exatamente. Ai, capaz. Lu, obrigada pelo convite, viu? Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por estar aqui. Bom, agora eu vou apresentar a próxima convidada. Nós estamos aqui com uma outra convidada que já é figurinha carimbada por aqui. Ela se divide em ser advogada, mãe, bailarina, mas muito além de bailarina, ela ajuda outras bailarinas a encontrarem a sapatilha de ponta ideal com o fitting. Ela ministra cursos de fitting, onde professores aprendem a avaliar os pés dos seus alunos e entenderem mais sobre cada marca e modelos de sapatilhas de ponta. Além do seu feed de Instagram ser invejavelmente organizado e harmônico, ele está recheado de fotos fofas com a Lia. Estamos aqui com a Laura do Nas Pontas. Oi, Lu, obrigada pelo convite. Eu costumo dizer que a Lu é o Marcos Mion da apresentação do balé, né? Ela faz tudo. Ela faz a melhor apresentação de todas. Tipo, um dia a gente tem que copiar esse currículo que ela tem e entregar para as pessoas, porque é muito mais legal do currículo que a gente mesmo faz sobre a... É uma introdução, né? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Com a minha parceira e amiga aqui, a Gabi também. A gente já compartilha... a gente já compartilha muitas coisas na vida mesmo, fora a internet, né? Então, é um grande prazer dividir esse momento com ela também. Sim. Ai, gurias, estou muito feliz. O tema do episódio de hoje, como eu disse antes, é maternidade na dança. É um tema, assim, que hoje eu basicamente vou ficar sentada escutando vocês falarem, porque eu não tenho nada sobre esse assunto, mas eu acho que é muito interessante a gente conversar, porque muitas mulheres e bailarinas passam por isso, né? Enfim, acho que é um tema super interessante e que tem muita coisa pra gente falar. Mas, você tá preparada pra ouvir tudo que a gente vai... Eu não sei. Eu até, né, vamos repensar aqui na vida, pensar em tudo durante esse episódio aqui. Estou preparada pra ficar reflexiva com o que vocês têm pra falar. A última vez que a gente conversou sinceramente sobre maternidade na frente de pessoas jovens que não eram mães, elas ficaram desesperadas. Ai, gente, até vou tomar um chimarrão aqui. Isso, toma. A Laura ainda consegue fazer mais coisas do dia a dia dela com a Lia, né? Eu, depois dessa pandemia, assim, tenho o meu trabalho presencial, então eu não consigo levar. Então a gente fica acompanhando a Lia nas pontinhas, né? Essa versão de acompanhar, e eu acho que a Laura conseguiu fazer muito bem isso, de conciliar essa carreira de empreendedora, de maternidade, enfim. E eu vou dizer que não é fácil. Pra gente conseguir estar aqui agora, a gente teve que recrutar a SOS Avós, né, para que a gente conseguisse ter um minuto de silêncio, conseguir todo mundo conversar. Mas, Lu, manda aí que eu adoro esse assunto, me fala se você quer saber por onde a gente começa. Ai, gurias, antes de falar da maternidade em si, porque antes da maternidade vocês já eram bailarinas, né? Já estavam inseridas no mundo da dança. Se vocês quiserem contar como a dança era na vida de vocês antes, né, de vocês se tornarem mães, seria, acho que, legal pro pessoal aí ter uma noção de como foi pra vocês.
Você contextualizou um pouco, né? Eu tô no mundo da dança há muito tempo por conta da minha mãe. Então, na verdade, essa questão de maternidade e dança, minha mãe foi uma grande inspiração, porque eu sempre estive com ela, né? Minha mãe tem uma carreira que foi um pouco diferente da minha, né? Ela começou a dar aula muito cedo e por isso ela largou um pouco a vida de bailarina profissional, mas como ela sempre foi jurada de festivais e, enfim, ela criou muitos espetáculos, eu sempre estava com ela na coxia. Então, eu acho sim, não é possível que não seja, né, que vivenciar todo esse mundo me fez querer viver isso também. E o que eu falo que é mais engraçado é que nem a minha mãe queria que eu seguisse a carreira na dança, por ela achar que era realmente um mundo muito difícil, assim, né? Minha mãe nunca... aquilo que a gente fala, né, sobre tranquilidade financeira, é muito difícil para o artista, porque a gente vive muito pelo nosso amor e talvez às vezes a gente nem sabe como cobrar pelo nosso trabalho. E a minha mãe foi assim a vida inteira, né? Fazendo realmente uma coisa que ela gostava por amor. Então, ela... Quando eu comecei a dançar, ela nunca me colocou no balé porque ela queria que eu seguisse. Era realmente porque o balé era uma atividade que as meninas faziam, né? Isso ajuda a postura, isso ajuda... É que, coincidentemente, ela que era minha professora, né? Então até eu entrar na escola de formação, todo o referencial que eu tinha de como dar aula, do que era a dança, era minha mãe. Então, já entra aí um pouco da questão da maternidade, né? E o que as pessoas me perguntam hoje com o Bernardo é se eu quero que ele dance. E talvez eu esteja aqui dando a mesma resposta que a minha mãe, né? Não sei se eu quero que ele dance, mas eu quero que ele seja feliz fazendo o que ele quiser. Se ele quiser dançar, se ele quiser ser médico. Eu acho que hoje em dia até a gente tem um mercado muito mais amplo quando a gente fala de uma carreira artística, né? Quando eu comecei a fazer dança, quando minha mãe começou a fazer dança, era ou você se formava e ia para uma companhia, ou você dançava fora do país, ou o seu plano B era meio que dar aula assim, você não conseguiu entrar numa companhia, você ia ser professora. Sim. Era mais ou menos isso, né? Então, quando eu tava também dançando nessa época de festival, eu tive que escolher, eu vou querer ir para esse lado de formação, dançar, companhia, ou eu vou querer realmente seguir um outro caminho, que é o da minha mãe, de ser professora. E olha que legal, hoje em dia eu consigo, na verdade, ter muito mais caminhos. A própria profissão de influenciadora de dança é uma coisa que não existia e que hoje eu tô aqui falando sobre isso com você, né? Sim. Então, hoje existem muitas outras vertentes de você trabalhar com a dança. E por isso que eu falo, não sei se eu quero que meu filho vá para esse caminho ou não, eu quero que ele seja livre, mas... Como vocês podem ver nas redes sociais, ele imita muito mais a mamãe do que o papai. Pois é, né? Não, e que legal isso que tu acabou vivendo os dois lados, tipo, da maternidade e da dança. Como filha, né? Filha de bailarina, de professora de balé. E agora mãe, tipo, bailarina e mãe, né? Tu tem os dois lados aí. A maternidade passiva e ativa a Gabi viveu, né? Tipo, passiva Exatamente, na maternidade e ativa na maternidade. E pra ti, Laura, conta um pouquinho. Bom, o balé depois da maternidade, ele é menos frequente, né? Se a gente pudesse resumir. Ele é o possível. Seria uma... É o que dá, o que dá. Vamos cortar. Como é o balé depois da maternidade? Menos frequente. Pronto, acabou. Mas assim, bom, a parte que eu senti mais diferença, né, dentro da minha vida como bailarina especificamente, é essa questão de desde que eu voltei pro balé, né, com 24 para 25 anos, eu me encontrei naquele lugar. Então o balé se tornou para mim o centro, assim, praticamente o centro da minha vida. Toda a minha vida girava em torno do balé. Eu conheci o meu marido no balé. Então, assim, né, eu passei a trabalhar. Eu não sabia! Eu conheci ele é bailarino? Ele é professor? Ele não é bailarino, mas ele tem um pé lindo, andeor, ele tem várias habilidades. Eu conheci ele no balé, mas ele fazia, na verdade, escola de musical junto comigo. Na escola de balé. Então, a gente fez o Rei Leão juntos e a gente se conheceu nesse meio. Então, nesse meio artístico. Eu acho que essa questão de eu ter me reencontrado no balé, cara, encontrei a pessoa com quem eu construí minha família, eu encontrei uma nova profissão, então o balé
tinha um espaço muito maior na prática pra mim, em termos de corpo, de saúde mental e tudo mais. E aí, e aí teve uma questão. Com a pandemia, a gente diminuiu as aulas presenciais, mas eu fiz muito mais aulas do que eu tinha feito. E olha que eu já tinha feito aula, tipo, todos os dias da semana. Diferente da Gabi, eu não tenho a realidade como professora, né? Então eu tinha a opção de ir lá e fazer 1000 aulas por semana. E comecei a trabalhar com isso, né? Por amor, fui, obviamente, graças a Deus, consegui fazer essa transição de carreira, né, do direito para o balé, que é o que me permite hoje trabalhar 80% do tempo home office e poder ter a Lia, né, junto comigo nessa jornada. Mas a parte mais difícil é não ter essa liberdade mesmo de fazer aulas no momento que a gente quer. No momento que a gente quer como ser humano. Tem aula que a gente faz porque a gente precisa. Tem aula que você faz porque o seu corpo pede, porque você tem que suar, porque você tem que pensar, porque você tem que colocar a sua cabeça no lugar. Então, o balé, pra mim, ele sempre foi esse conjunto, sempre foi o lugar onde eu me encontrava. Então, tipo, tô desnorteada. Minha meditação é o meu local centralizador, assim, sabe? Apesar de é sagrado. Apesar de eu praticar meditação, yoga, enfim. Mas eu acho que não ter essa liberdade de fazer aulas é a parte mais difícil. E de fazer aula prática mesmo, de fazer aula na escola. É uma coisa que agora eu tô começando a planejar o retorno, tipo, de aula física, né, presencial. Porque até então o que dava era online aqui em casa e com ela do lado. Então uma barra de meia hora pra mim já era uma glória. E aí é complicado assim. Tipo, o bom de você estar home office é que você consegue estar com seu filho mais tempo, né? Então acaba que o bebê entra na sua rotina também de trabalho, faz tudo junto, mas ao mesmo tempo você não consegue fazer as coisas 100% do que, assim, como você faz quando você sai de casa pra se dedicar àquilo. Então tem prós e contras, sabe? Mas eu acho que essa dificuldade da frequência, da continuidade, sabe? Assim, é a parte mais... é a maior mudança, a mudança mais drástica, assim, porque... é uma outra pessoa, né? Que determina praticamente, ou pelo menos que influencia muito em todas as suas decisões. Então a maternidade tem este ponto, né? Pra não dizer essa dificuldade. Mas tem acaba esse sendo, ponto. né? Acaba sendo, tipo... tem esse funil. Acaba tendo esse obstáculo, né? Que assim, não, obstáculo não da forma ruim, pelo amor de Deus, mas acaba sendo um ponto ali a se pensar, né? Exatamente. Você, né, é uma outra pessoa que determina o seu ritmo, os seus horários, as suas escolhas e tudo. E no balé, na aula, pra mim, é a parte mais complicada. Como é que foi durante a gravidez pra vocês também? Vocês continuaram dançando? Vocês tiveram que parar? A Laura, eu sei que eu acompanhei um pouquinho porque faz menos tempo, né, assim. E eu já segui ela no Instagram. Mas pra Gabi também, como é que foi? E ainda mais dando aula, Gabi, tu continua dando aula? Como é que funciona a licença maternidade no mundo da dança? Vamos falar sobre isso, porque eu acho muito importante. Não, sabe o que é engraçado, assim, Lu? Eu sempre... é legal a gente hoje ter mais espaços pra falar sobre isso, porque eu sou aquele tipo de pessoa que desde criança falava, eu quero ser mãe, quero ter filho. Eu sou assim. Então, eu sou assim. A maternidade pra mim sempre foi uma coisa que fazia parte do meu futuro. Não sabia quando. Só que eu não fazia ideia de como era. Eu sabia que eu tinha muito amor pra doar pra uma criança. Agora, eu não sabia tudo que ia acontecer. Pensando no lado da dança, né, eu sempre fui o tipo de pessoa que praticava esportes, dançava todos os dias da semana, tava sempre ativa. Então, na minha cabeça, olha só, eu ia ser aquela pessoa que ia ser tipo um palito de fósforo que comeu uma melancia. Falei, vou ter aquela barriguinha, sabe? Porque meu corpo, né, eu danço e minha musculatura... Pois bem... não foi isso que aconteceu. Eu tenho imagens para provar que eu virei a melancia completa. Porque, sim, a Laura viu o tamanho da minha barriga. Gente, a gente fez até uma reunião, né, lá no Skype. Foi um encontrinho que a gente fez. Eu fui assistir outro dia, o meu rosto ocupava a tela inteira. Assim, Ai, Gabriele! Eu fiquei... Não... olha, sabe quantos quilos? Eu falo pra todo mundo isso, gente. Foram 32 quilos numa gestação. Jura? Quando o normal pro meu peso e pra minha idade deveria ser 14 ou 15. Ou seja, eu engordei mais do que o dobro e eu era uma barriga só. E eu tô falando isso porque tem muito a ver com a dança, sabe? Com certeza. Primeiro, foi muito estranho, tudo
tudo muito assim. Primeiro porque a minha gravidez foi assim, eu descobri em janeiro, em março veio a pandemia. Então assim, eu fiquei na verdade 2 meses e pouquinho dançando. E eu achava o máximo que eu fazia rolamento de contemporâneo com o bebê na barriga. Eu falava, nossa, eu sou uma mãe. Super mãe! Eu queria ser assim, porque eu vou continuar dançando. E a minha médica tinha liberado, né? Eu não tinha restrição nenhuma, porque se você já tem, seu corpo já tá acostumado, não há problema em fazer a prática de exercício. O negócio é você engravidar e falar, ai, agora eu vou começar a correr uma maratona. Isso não dá, né? Mas no meu caso, ela falou, pode fazer, só tomar cuidado com os saltos. Então, na hora de fazer pequenos saltos, grandes saltos, não sei o que, eu fazia tudo no chão, coisa de impacto, era a única restrição que eu tinha. Aí, boom, 20 de março, pandemia, daqui 15 dias eu volto a dar aula, né? Ilusão que todos passamos, né? Exatamente. E daí o que aconteceu? Falando sobre corpo, sobre alimentação, sobre mudança, vou contextualizar muito rápido, assim. Então eu vinha de uma temporada de espetáculos, né? Novembro e dezembro de 2019, eu tinha dançado. E acho que, como toda bailarina, a gente tem um foco maior no preparo físico. Então, eu estava fazendo muito mais ensaios, muito mais horas de ensaios. Minha alimentação estava diferente por conta disso. E daí, dia 1º de janeiro de 2020, eu descobri a gravidez e acho que abriu um portal na minha cabeça do tipo, sua barriga vai crescer, né? Então, faz aí o que você quiser. E daí eu comecei a comer desesperadamente, assim, tudo que eu não comia, o que é uma coisa muito ruim também, talvez um assunto para um novo podcast, né? Sobre muitos temas, né? Muitos temas. Distúrbios e compulsões alimentares por causa da dança. E daí, quando veio a pandemia, eu também parei de dançar. Eu tava dando aula online e dançando online, mas claro que não tem a mesma dinâmica, né? Eu tava com menos aulas dentro de casa. E enfim, foi isso que aconteceu. E eu só tô contextualizando porque, como bailarina, isso fez muita diferença pra minha performance na dança hoje, né? Então, o bebê sai, os 32 quilos vão embora, mas os reflexos da gestação continuam lá. Não sei te dizer quanto tempo demora para voltar, porque cada corpo vai ter o seu processo, né? Então, assim, por mais que a minha barriga tenha voltado, eu fiquei com uma diástase muito grande. Para quem não sabe, diástase é um espaçamento entre os músculos do seu abdômen. Isso reflete o quê? No meu equilíbrio, em tudo que eu preciso de costas. Então, por exemplo, cambré, arabesque, atitude de derrière, eu não consigo fazer mais da mesma maneira, porque eu tenho uma musculatura muito frágil, né, no meu abdômen. Isso vai acontecer com todo mundo? Não vai acontecer com todo mundo, tá? Eu tô falando que é um reflexo dessa quantidade de peso que eu ganhei, enfim, mas muda a nossa dança. E não quer dizer que é para pior, tá? É um corpo novo, né? Um corpo diferente, digamos assim. Muda. É um corpo diferente, exatamente. Então, assim, nem sei se eu me estendi muito nessa pergunta. Não, porque eu acho que a Laura pode dizer um pouco mais na mudança prática, né? De você ser só a Laura bailarina e agora você ser a Laura bailarina que tem que levar um bebê para todas as aulas. Eu acho que eu foquei um pouco mais nessa parte fisiológica, porque acho que foi o que mais fez diferença pra mim, né? E vou te falar que eu também fiquei mais medrosa, meio engraçado isso, mas contemporâneo, sabe, vou dar dupla pirueta se eu cair, tá tudo bem, rolamento de contemporâneo, mata borrão, tava toda hora fazendo. Aí agora você fica assim, mas gente, se eu cair aqui e se eu cair, se eu me machucar, quem mãe vai não pode cuidar morrer. Da criança? O pensamento já vai pra criança, claro, né? Nem mentir, né? Entendeu? Eu vou me ferrar, não vou conseguir segurar ele no colo. Exatamente. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou amamentar? É nesse sentido, assim. Gente. É meio louco. Isso é total, isso aí acho que é todo mundo genérico, esse pensamento. Você fala, gente, eu não posso cair, porque se eu quebrar o braço, e agora? Quem vai cuidar da menina? Exatamente. Mãe não pode morrer, não pode ficar doente, não pode nada. Você tem que estar lá sempre 100%. Não importa o quanto corretivo você gasta pra parecer que você tá 100%, mas você tem que... Ai, Laura, eu tô me sentindo... Dá uma amenizada, porque eu tô me sentindo meio culpada, que eu falei que, tipo... nossa, você vai engordar e você nunca mais vai girar pirueta. Não é isso, tá, gente? Foi um caso específico comigo.
Mas agora vocês vão ouvir o relato da Laura, que a gestação dela foi maravilhosa. Mas é bom. Ela realmente ficou um cotonete com a barriguinha de melancia. Mas é bom tu falar isso, porque acho que muita gente também passa por isso e acha que as outras pessoas não. E vai se sentir, isso acontece comigo e não sei o que, sabe? E é uma coisa que acontece e tá aí, com cada um vai acontecer de uma forma diferente, né? Pra ninguém se sentir sozinha, nós temos os dois exemplos aqui, entendeu? Sim, a Laura me salva agora. A verdade é que assim, a minha gravidez eu continuei fazendo muita aula, obviamente, graças a Deus, estava na pandemia, então eu tinha muito mais tempo pra fazer aula, então eu fiz aula até o dia que eu pari. Até o dia que eu pari não, mas até umas 12 horas antes, que eu já devia estar parindo e não sabia. Então eu fiz, minha última prática de yoga foi no sábado ao meio-dia. A Lia nasceu no domingo, 6 da manhã. Então assim, Meu Deus! eu consegui praticar realmente a gravidez inteira. Isso foi maravilhoso. E eu acho que a gente aprende muito, ainda mais com o corpo, né? Porque no balé, é fato, a gente tem uma visão diferente do corpo. A gente tem uma relação diferente com o corpo. A gente tem critérios diferentes do que é um corpo que reage bem, que responde bem, que é bem estimulado. A gente tem isso. Então eu acho que tudo é uma questão de perspectiva. Então quando a Gabi fala, é porque eu engordei muito. Engordou porque ela tá falando como bailarina, como professora, que viveu dentro desse contexto a vida inteira, né? Então a gente olha pra uma bailarina do Royal, né, e acha que... Fazendo fouetê com aquela barriga enorme de... Elas postam esses vídeos fazendo 32 fouetês com uma barriga enorme. A gente fala, eu vou ser essa grávida. Mas as pessoas são diferentes. Só que o critério que a gente... Eu não faço 32 fouetês nem sem barriga, a gente avalia com barriga. Eu ia falar isso, mas se eu não faço agora... Mas sabe quando você vê, assim, o povo, exatamente isso que você falou, você vê o povo lá do Royal, não sei o quê, eu falei, ai, gente, vou super ser assim. A diferença é que a relação a régua da gente é muito mais em cima. Essa é a questão da dança. Então, na verdade, não é nem sobre, engordei, não engordei e tal, é que a nossa régua é muito mais em cima. Essa questão da relação com o corpo, eu já vivo uma coisa muito contrário, por exemplo, do que a Gabi vivia, né, normalmente, essa questão da cobrança física, tem que ser magra, porque a Gabi cresceu dentro da coxinha do balé. Eu não. Eu cresci como atleta. Tudo bem, eu fiz balé até ali começo da adolescência, 13, 14 anos, mas eu não me via bailarina profissional. Então, fisicamente, eu não me sentia naquele lugar, assim. Eu jogava handball, era federada. Então, minha visão de corpo era muito mais dentro das minhas atletas e mais fortes. Tá? Minha luta sempre foi pra ganhar peso. A minha vida inteira. O meu sonho era ter 50 quilos. Era o meu sonho, era chegar em 50 quilos. Eu era muito magra. Eu era magra, tipo, eu me formei na escola, terceiro ano do colégio, eu usava legging embaixo da calça do uniforme. De tão magra. Então, assim, são visões. Talvez se eu tivesse ficado no balé a vida inteira, talvez. eu teria me sentido contextualizada com esse braço tão fininho, com a canela... joelhão, entendeu? Então, assim, na gravidez eu já tive essa dificuldade e que, na verdade, foi uma preocupação também. A gravidez, sem dúvida, minha gravidez foi tranquila. Eu consegui praticar, não tive nenhuma intercorrência, como a Gabi também não teve. A gente, graças a Deus, não teve nenhuma intercorrência. Sangramento, risco de perda, gravidez de risco, nada disso. A gente não teve intercorrência. Eu tive uma pedra no rim que eu descobri na gravidez de 7 milímetros. E depois, beleza, pari a pedra e vida que segue. Tipo. Pariu a pedra, pariu o bebê. A criança, uma pedra de 7 mil... Por isso que eu não sentia contração no trabalho de parto, porque, enfim, parei uma pedra no rim, né? Acho que foi pior. E 2 meses eu tava com 7 meses de gravidez. Então foi uma coisa que eu, tipo, uau! Fiquei com medo, porque você tá grávida, você fala, será que é o bebê? Não era nada, era uma pedra, passou, beleza. Quer dizer, passou, beleza, eu tô falando hoje, né? Na hora eu achei que eu ia morrer, porque é uma dor do inferno. E aí, enfim, é mais assim, vou falar sobre pra voltar, né, nessa parte, porque senão a gente vai andando até longe no caminho. Mas o que eu percebo muito, assim, é que dependendo do contexto que a gente tá no balé, talvez se eu tivesse dentro do contexto do esporte, eu não tivesse sentido tanto essa cobrança de, tenho que ganhar peso, tenho que ter peso, tenho que ter corpo, tenho que ter curva. E na gravidez, a preocupação já era o contrário. Então eu precisava ganhar peso na gravidez, porque o bebê era pequeno. A Lia foi um bebê pequeno, da gravidez inteira, o percentil, né, que é a tabela lá do bebê, a minha gravidez inteira, o percentil dela, acho que o máximo foi uma consulta que deu tipo 30, 33. E geralmente tem que estar de 10 a 90, ok, mas a média era 21, 22, então ela era um bebê pequenininho. Ela nasceu com 46 centímetros, 2,7 kg, então ela nasceu tipo um quiabo, pequenininho. Pra vocês terem uma base de comparação, então, porque o Bernardo sempre foi percentil 90, ou seja... Um bebezão. Quanto que ela nasceu, Lau?
A Lia nasceu com 46 centímetros, 2,730 kg. Era uma abobrinha. 2 quilos. O Bernardo nasceu com 4,3 kg. Gente, o dobro. Exatamente, entendeu? Então, vocês têm aí uma base de comparação. E assim, isso é uma coisa que, assim, na minha gravidez era a preocupação, por exemplo, da minha médica era, ai, mas olha, você tá muito... Qualquer ultrassom que eu ia, mas é que você tá muito magrinha, você não engordou nem o mínimo, você precisa comer melhor pro bebê engordar. Eu falava, gente, eu como muito bem. Eu realmente como bastante em quantidade. Mas não era sobre isso, é sobre o meu metabolismo. Então, assim, eu realmente me esforcei muito depois do 6º mês, assim, já com nutricionista, porque ele falava, você precisa comer. Se você comer uma concha de feijão cheia, você tem que comer 1,5. Eu falava, mas... Então, assim, rolou essa cobrança do contrário, porque eu tinha que ganhar mais peso pra ter mais reserva, pra que o bebê ficasse melhor nutrido. Não precisei suplementar, nada além do padrão da gravidez, mas era uma preocupação também, porque por eu ser muito magrinha, o bebê também tava magrinho. Então aí, as duas mães foram super saudáveis, os 2 bebês nasceram super saudáveis. Sim, é. Só que numa perspectiva diferente. Então, essa questão do percentil, quando a gente não tem muita experiência, né? Quando você não sabe no começo da gravidez, você fica muito preocupada. Você fala, meu Deus, meu bebê é muito pequeno, ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver. Você tem muito medo, né, dessas coisas. Porque as pessoas vão te falando e se você olhar no Google, então, minha filha, aí tá perdida. Eu era o contrário, lá. O meu sempre foi grande desde o primeiro ultrassom. Então eu falava, mas gente, isso significa alguma coisa? Ele tem alguma coisa? Porque é isso, as pessoas ficam colocando a gente tudo em algumas caixinhas, né? E assim como é na dança. Então a Laura tem esse perfil que ela sempre foi, nananã. E é isso, a criança, ela é pequena, mas ela é pequena, tá tudo bem? Ela tá certa? Ah, mas ela é pequena. Ela é grande? Não, mas ela é grande, ela tem alguma coisa? Não tinha nada demais, gente. O bom é de 10 a 90. Então, por que você tá 20 abaixo? E aí, enfim, mas a gente demora uns 6 meses de gravidez pra desencanar. Então, Gente rolou essa do preocupação céu. mais assim, com relação a, tipo, eu me sentia na necessidade de comer um pouco mais em quantidade pra tentar ganhar peso, porque de fato, eu tenho muita dificuldade de engordar. Sempre tive, até hoje. Então, agora que eu sigo amamentando, eu sigo sumindo. Então, assim, é difícil pra mim. Não é tipo, todo mundo fala, mas você tá ótima, você já tá super magrinha. Não tô, não tenho nem roupa. Sabe? Que é aquela coisa, todo mundo elogia na dança, né? Se você tá, porque o que importa é a sua cara tá magra, seu braço tá fino, ou enfim, sei lá o quê. E as pessoas nunca entendem o que tem por trás daquilo. Assim, durante o que eu entendi, que foi muito legal pra mim, assim, como aprendizado de corpo, foi, o corpo é muito incrível, é muito inteligente. Sim, faz uma vida, né? Faz um bebê inteiro. Cara, a partir do momento... A gravidez, a linha é muito tênue entre o que é divino e o que é bizarro. Depende do que você acredita. Porque assim, você fala, meu Deus, do nada acordei hoje, o bebê tem 2 rins. Que lindo, foi Deus. Você pode dizer, mano, tem um monstro crescendo na minha barriga, o que eu tô fazendo com ele? Então assim, o corpo é capaz de muitas coisas. Mas a gravidez é um trauma pro corpo. Pra gente comparar, é um trauma pro corpo. É uma mudança muito drástica. E essa sensação que a gente tem de sempre achar que vai voltar, é uma coisa que eu tô começando a trabalhar agora. Se eu tivesse tempo, eu estaria na terapia, tentando entender isso, mas como eu não tenho, eu fico aqui tentando meditar mesmo, conversando com meu marido, conversando com a minha mãe. A gente sempre tem essa de voltar, mas a gente não vai voltar, porque não tem volta, entendeu? Sim, a mudança foi muito grande pra A mudança é voltar. muito grande, então a gente tem que deal with, a gente vai lidar com essa mudança e a gente vai ser um novo a partir de agora, entendeu? Então, assim, essa questão, por exemplo, a barriga é muito grande, a barriga é muito pequena. De fato, eu tinha uma barriga pequena, claramente a Lia estava muito apertada, muito apertada. Tanto que ela pediu pra sair antes, minha bolsa estourou com 38 semanas. E ela saiu. E aparentemente, quando eu olhei pra ela, eu falei, gente, ela nem parece um bebê tão pequeno. Porque é uma questão de perspectiva. Quando você olha ela no colo, assim, né? Hoje eu acho ela enorme, um bezerro. Mas do lado do Bernardo, ela sempre vai ser um bebê pequeno. Ai, sim. Eles têm mais ou menos a mesma idade? Não, 1 ano, né, de diferença. Ele faz em setembro, agora vai fazer 2. E a Lia vai estar com 1,5 em setembro. 8 meses. Quando você contou que você estava grávida, que na verdade foi escadinha, né? Foi Driele e Tiana, eu e a Laura, as bailarinas mães agora. Foi. Mas você sabe, Lu, que a Laura tocou num ponto agora que me lembrou muito, assim, né? Antes da gestação, eu sempre foquei muito na questão de consciência corporal com os meus alunos, porque eu tenho muitos alunos das turmas infantis, né? Então são crianças que a gente vai trazendo essa descoberta, essa percepção.
E tenho muitos alunos de turmas adultas que iniciaram a dança como adultos, né? Então, não são talvez como a Laura, que dançaram quando crianças, adolescentes e depois voltaram. Muita gente que começou a dançar. E a questão de consciência corporal, para mim, sempre foi levada de uma maneira com muita importância para essas turmas, né? Então, como que eu vou desenvolver isso na criança? Como que eu vou desenvolver isso num adulto que já está formado, né? Na criança é um corpo em formação. O adulto já tem tudo ali engessado. E daí eu percebia que na gestação, o fato de eu ter a minha consciência, de ter uma maior consciência corporal que a maioria das pessoas, isso fazia muita diferença de como levar a minha gestação. Desde percepções, então na verdade eu falo que eu descobri que eu estava grávida justamente por conhecer meu corpo. Eu falava, tá estranho, não é isso, alguma coisa aqui não tá. Aí a pessoa vai falar, ai não, mas imagina que é por causa da dança. Gente, a consciência corporal que a gente tem de entender o nosso corpo é muito louca, assim. Quando eu vou trabalhar vou falar, sei lá, eu pego um público adolescente, eu faço muita festa de 15 anos, né? Aí eu vou coreografar pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de contato, não tô falando apenas com a dança, mas com algum esporte, alguma atividade que traga essa consciência corporal. Gente, não, a pessoa não sabe que, sei lá, ela pode estar com dor na coxa porque ontem ela subiu escada. Ela não consegue nem fazer esse tipo de relação, nesse nível. E eu falei assim, não, alguma coisa está estranha, é lá dentro, é aqui, é não sei o quê. E durante toda a gestação, essa sua percepção, essa sua consciência do seu corpo, ela fica muito mais perceptível, né? A percepção fica perceptível é uma... Né? Mas, sabe? Fica muito claro, né? Você consegue entender, e daí você para pensar e você fala assim, nossa, a vida inteira eu trabalhei com o meu corpo, essa é a minha ferramenta de trabalho, e agora o meu corpo está produzindo um ser humano. Então, você começa a entrar numas viagens muito loucas, assim, de se entender como mulher. Não sei, eu, pelo menos, né? Para mim fez muito sentido a vida, sabe? Assim, tipo, você está lá gerando, você fala assim, nossa, gente, é para isso que eu tenho, sei lá, cólica todo mês, porque, né, sei lá, minha vida agora fez algum sentido de algumas coisas que a gente, sei lá, só simplesmente aceitava desde que a gente nasceu. Isso, sabe? A menina vai menstruar lá com 11, 12 anos e aí sua vida... Mas de repente você começa a ter umas viagens do tipo, agora isso faz sentido, entendeu? Então, essa nossa consciência corporal faz muita diferença, assim, para as dores que a gente vai ter durante a gestação, e daí você consegue ter melhor essa percepção do porquê tá doendo e do que você pode fazer para melhorar. Acho que essa questão... não sei, a Laura pode até falar, é muito louco, é muito diferente. E no pós também, né, Lau, que eu acho que tem uma questão de você segurar o bebê e ter esse primeiro toque, a amamentação. A Laura também conseguiu amamentar, ainda está amamentando, né? A gente conseguiu amamentar bastante tempo. Essa é uma relação muito única. Então, eu acho que a percepção com o nosso corpo, com a nossa realidade enquanto bailarinas, é alterada também por isso, né? Não só buscar aquela pessoa que eu era antes da maternidade, porque eu tô, Laura, no mesmo patamar que você. Todo dia a gente fala assim, eu tinha, eu fazia. É sempre no passado tentando resgatar isso de novo, até o momento que a sua ficha cai e você fala assim, aquela pessoa que eu era, aquela Gabi, aquela filha, aquela bailarina, aquela professora de dança, que eu era antes do dia 1º de setembro de 2020, ficou lá, e eu tenho um carinho enorme por ela. Agora eu sou uma nova Gabi, uma nova professora, uma nova bailarina, tentando me descobrir a cada novo dia, né? Eu vivi 34 anos com aquela pessoa que eu sabia quem era. Agora,
faz 1 ano e meio que eu tô descobrindo essa nova pessoa. Então, eu acho que é normal a gente ter essa flutuação de querer ser aquela pessoa e descobrir quem você é agora. Que você, na verdade, não deixa de ser quem você era. Você só se torna uma pessoa a mais. Então, você traz toda aquela que você foi até o dia que você pariu e depois você vira uma outra pessoa também. Então, você vai só juntando novas pessoas, né? Assim, acumulando novas funções, realmente. E isso que a Gabi falou é muito interessante, assim, da gente, de fato, ter uma relação com o corpo muito diferente no balé. E quando a gente engravida, eu acho que a maioria das mulheres deve se sentir um pouco assim, mas no balé a gente tem consciência do que a gente tá fazendo fisicamente. Enfim, eu acho que rola uma intuição junto com o corpo, pelo conhecer do corpo tão intrínseco. A gente entende a potência que é o corpo feminino. A gente entende que a mulher, ela é uma instituição da natureza sensacional, sabe? Assim, você fala, cara, eu sou muito foda. Corta o palavrão. Você fala, cara, eu sou muito foda, sabe? Eu sou muito potente, eu sou muito forte, eu sou muito consciente, sabe? A natureza, ela é muito aflorada nesse sentido, né? Na maternidade inteira, mas eu acho que nesse momento principal que a Gabi falou, que é a gestação, né? Então, o gestar, o parir e o começo dessa recuperação, desse trauma do pós-parto, porque é um trauma pro corpo, é uma mudança muito grande, né? Então, assim, cara, seus órgãos saem todos do lugar para crescer um bebê, uma pessoa. Assim, se você for pensar racionalmente, você não consegue entender o que tá acontecendo. Você fala, gente, é tipo a Barbie grávida, tá? Eu vou tirar a barriga, sai o bebê, volta a barriga e tá tudo bem. Não, não é. Não é. Nossa, a Barbie grávida é ótima. Você acha que só vai sair a barriga e depois gruda de volta. Então, assim, é tudo muito grande, é muito forte, e acho que a gente consegue ter essa consciência muito mais sensível mesmo, assim, é tudo muito mais claro quando a gente tem essa relação do corpo da dança, porque Sim. Eu acho que a gente consegue sentir cada fisgadinha diferente, o que é o quadril, o que tá acontecendo, ele tá se mexendo porque o bebê tá começando a encaixar, sabe? As coisas vão se mexendo, você fala, gente, meu quadril hoje tá diferente. A flexibilidade aumenta, o balance muda, seu eixo, então você vai entendendo o que tá acontecendo com o seu corpo a partir do momento que você vai gerando um outro ser. Então, é muito potente, a palavra é essa, assim, é sensacional mesmo. E isso que a Gabi falou de, a gente fica, né, nessa busca do que eu fazia antes, como era, como que eu vou fazer agora, se não dá mais pra ser como eu fazia antes. Então, trazer tudo que a gente foi e tentar ir transformando nessa nova pessoa, né, que a gente vai se transformando a cada dia como mãe, porque a mãe de um bebê recém-nascido não é a mãe de um bebê de 1 ano, entende? Então, Sim, muda completamente, não, né? muda todo dia. É outra criança praticamente, né? Eu tenho, assim, a sorte de nós 4, né, eu fui a última, então acaba que eu vou bebendo delas também. Então, eu converso muito com as meninas, né, com a Adriele, com a Tiana, com a Gabi, então eu vou entendendo como que vai sendo o próximo passo, tipo, é meio que uma premonição. Então, tá, quando começar a ir na escolinha, puta, vai pegar mais gripe ainda. E se continuar mamando, você vai continuar sem dormir. Você vai entendendo como que as coisas funcionam, sabe? Assim, essa rede de apoio, ela é muito importante para esses nossos pensamentos, medos e culpas, sabe? Isso que a gente desenvolve, assim, na maternidade é muito mais forte, assim. E a gente até começa a se admirar muito mais, sabe? Assim, tipo, teve um dia que a Gabi levou ele pra sala de aula, gente, tive que levar ela super preocupada porque teve que levar ele. E eu achei aquilo lindo. Eu falei, gente, hoje eu admiro a Gabi muito mais como mulher, como mãe, do que eu já admirava antes, como bailarina profissional, raçuda, sabe? Gente, a gente começa a ver, porque a gente sabe como é a realidade. Esse dia foi muito louco, Laura, e você me ajudou pra caramba. Cara, e não, é porque assim, quando você vê que a pessoa tá lá, de coque, sem frizz, cabelo arrumado, a roupa arrumada, as crianças sentadas no lugar da sala e o bebê dela tá junto, você fala, como ela conseguiu isso? Porque você só entende quando você já tentou. Como uma palavra faz diferença, né? Você me mandou, acho que até no direct, né, Lau? Foi assim, foi um dia, Lu, que o Bernardo teve um perrengue lá na escola, eu tive que buscá-lo, eu não tinha o que fazer com ele, e eu levei ele pro meu trabalho, assim, com uma culpa enorme, porque eu entendo o contexto também, assim, gente, eu não vou conseguir dar atenção para ele no meu trabalho, não vou conseguir fazer o meu trabalho direito se ele estiver lá. Ele entende que ali a mamãe tá trabalhando, ele tá na escola, mas nesse dia específico ele tava doente, tava choroso, queria colo, e eu dei 4 aulas, acho, seguidas com ele no colo, assim, então eu fazendo a barra, segurando ele no braço e explicando e fazendo isso aqui. E eu voltei para casa sentindo uma culpa muito enorme, porque
eu não tinha dado a atenção que ele queria, eu não dei a aula que eu tinha imaginado, sabe? Eu ficava, super ali, e daí eu cheguei em casa, dividi isso, e a Laura falou assim, tá, eu levo a Lia para todos os lugares, eu acho isso maravilhoso, e a minha filha faz parte do meu dia, e eu tenho certeza que, daí acho que você escreveu alguma coisa assim, tenho certeza que suas alunas adoraram. Com certeza. E depois as mães ainda escreveram, fulana chegou em casa falando que conheceu o Bernardo, ela estava super feliz, ele é super fofo. Então, assim, a Laura acabou de falar sobre a culpa da maternidade, né? Essa é uma das grandes culpas, você não ter tempo suficiente ou tempo de qualidade com seu filho, mas você também não querer abrir mão de outras coisas que são importantes para você, né? O trabalho, a dança é uma coisa importante para mim, então uma coisa que foi uma escolha que eu fiz. Hoje eu dou aula até 9h30, 10 horas da noite, mas eu consigo estar de manhã com meu filho e fazer coisas de qualidade, ter tempo ali com ele. Então, assim, eu não queria que a maternidade fosse uma determinante para eu não estar mais dançando ou não estar mais dando aula, que é uma coisa que me faz tão bem. Eu quis agregar, e por isso a gente fica lá empinando vários pratinhos ao mesmo tempo, entendeu? Dá conta de tudo. Você falou, ela dá 300 e tantas aulas. Eu gosto de dar aula. E eu vou continuar dando aula enquanto isso fizer sentido nesse contexto, né? E é quem você é. Tipo, você é uma professora de balé, mas aí a cobrança é da Gabi, que era professora antes de ter filho. Hoje a Gabi é professora mãe, que tá fazendo muito mais do que a Gabi que não tinha bebê fazia. Então, assim, a cobrança, ela vem, e a culpa, ela vem determinada por alguma coisa que a gente era antes. E aí a gente demora pra ir digerindo isso que a gente é agora e juntando com, sabe, com tudo que a gente era, enfim. Sendo esse novo ser de 1000 braços. Ai, meu Deus! Cheguei! Chegou gritando, mamãe! Você não tava brincando, filha, fofa. lá embaixo? Ela é muito fofa, meu Deus. Tá bem limpinha. Você não tava brincando? Jogou bola? Oi, Lia! Eu queria ver com vocês mesmo como é que foi essa questão de, tipo, parar na maternidade, né? Porque em carreiras que tem, tipo, carteira assinada, não sei o quê, tem toda essa questão de, tem a licença maternidade, pode ficar, acho que são 6 meses, não tenho certeza, 5? 4? Não sei. Geralmente a gente faz 4 pouco, mais né? 1, Eu né? achava que era mais. Geralmente a gente faz 4 meses mais 1 de férias. Então você junta, né? Entendi, Férias e fica 5 meses de licença maternidade. Ai, meu Deus. Mas que férias é essa, né? Mas assim... enfim, queria ver como é que foi pra vocês nessa questão do mundo da dança, né? Porque é completamente diferente. Eu consegui, assim, me programar muito, né, pra essa questão da gravidez. Com a pandemia, eu acho que a gente foi até meio abençoada nessa questão de conseguir trabalhar mais de casa. Isso facilitou muito a maternidade, principalmente no começo, sabe? De não ter um mercado de trabalho externo lá, hunterzão, te esperando. Acho que isso diminuiu muito a cobrança. Da mesma forma, assim, a parte financeira, eu consegui receber todo o salário maternidade, auxílio, isso é uma coisa boa, porque como eu sempre recolhi, né, então você recebe, é um benefício governamental, isso é ótimo. E assim, só que a questão de ser empreendedor, empresário e ser o próprio chefe, tem esses prós e contras. Então assim, cara, você não tem um chefe lá pra você voltar pra trabalhar pra ele. Mas se você também não trabalhar em certo ponto, o dinheiro também não entra. Então tinha mais essa cobrança. Claro que eu consegui tentar deixar as coisas mais orgânicas, assim, mais fluidas, né? Então eu ia fazendo conforme eu ia sentindo que dava. Eu não me cobrei muito. Tentei me programar financeiramente pra ficar pelo menos uns 3, 4 meses sem trabalhar. Mas ali, com 15 dias, eu já tava, tipo, empacotando as coisas do correio. Já tinha voltado a fazer a logística sozinha, da lojinha. Já tava trabalhando as coisas um pouquinho online, sabe? Eu não voltei a atender, fazer fit em nada. Isso só quando ela já tava com 3 meses. Mas aí eu acho que eu fui, assim, eu me programei muito e a pandemia eu acho que ajudou nessa questão de casa, sabe? Isso eu acho que foi... Não puxa o fone, filha. Isso eu acho que foi bom, assim. Mas a Gabi acho que pode falar melhor dessa parte, porque como ela trabalha externo, tipo, trabalha e presta serviço, né? Tipo, tanto autônoma quanto prestadora de serviço, eu acho que ela tem mais pra falar sobre isso. Eu só queria fazer um comentário, não podia ser um episódio de maternidade sem um bebê, pelo menos, aqui pra gente, né? Mas enfim. Participação ativa da Lia. Se tivessem os dois, não ia ter podcast. Não ia ter podcast. Ia ser só os bebês, Não, claramente, porque eles iam estar causando, porque quando um visse o outro já ia estar um caos instalado aqui.
Bom, uma dica, né? Como que é o contexto da dica? É tipo uma dica para Pode ser uma dica, pode ser uma mensagem para mães, futuras mães, quem tá grávida. Enfim, assim, o que vier, assim, algo que tu queira... Uma mensagem que tu queira passar, assim, de fim de episódio, sabe? Assim, pra terminar numa vibe legal. Bom, primeiro de tudo, assim, eu acho que a gente tem que acreditar muito como mulher na gente, no nosso corpo, na nossa potência feminina, na natureza feminina e na intuição. Eu acho que tanto na gestação quanto no pós-parto, na criação das crianças, o Instagram mente muito. E a gente se ilude muito. Rede social é um negócio muito doentio, às vezes, assim. As pessoas mostram realidades que não são reais. São realidades fictícias, se é que dá pra gente usar esse paradoxo, assim, na mesma frase. As pessoas mentem. Então a gente se ilude muito, achando que aquela ali é a realidade da maternidade perfeita, porque o bebê vai mamar no peito até 2 anos e meio e vai dormir a noite inteira. Não vai. Porque o bebê tem que dormir na cama dele, porque o casal tem que ter... Não, ninguém tem que nada. Acho que as pessoas têm que ser livres para pensar, planejar e ter suas vidas, suas famílias, como quiserem, da maneira que a sua intuição, a sua natureza falar. Então eu acho que dá para ser mais leve se a gente se preocupar mais com o que a gente tem aqui, com os afetos, que são realmente o que importa, né? É o brincar da criança, é o afeto da criança, é o amor que você tem nessa transferência, nessa conexão. E é muito mais do que o que a rede social mostra. Eu acho que é isso, sabe? É intuição, gravidez, gestação, tudo. Não se cobrem, ser mãe não é fácil, é lindo, é muito gostoso, é o maior amor do mundo, mas é fácil, é árduo. É cansativo pra caramba, você não tem descanso, é intransferível. Então, façam decisões conscientes sobre a maternidade. Não é sobre ter uma carreira estabelecida e ter dinheiro na conta para ter um filho. É sobre ter maturidade para lidar com uma decisão que não tem retorno. É algo eterno. Não é que você vai lá na maternidade, viveu a experiência e volta para casa. Não, você leva um bebê com você e, tipo, nunca mais você devolve. Então é isso, eu acho que tem que ser muito pensado, muito, sabe, óbvio, as pessoas às vezes também engravidam sem planejar, enfim, mas eu acho que a maternidade a gente tem que tentar levar da maneira mais leve, porque é puxado, é difícil, e o que ajuda a gente mesmo nesse caminho é ter outras mães que estão vivendo mais ou menos a mesma coisa para compartilhar com a gente e para que a gente possa se sentir acolhida. Como é o caso das minhas amigas, como é o caso da Gabi, assim, eu acho que esse acolhimento de mãe para mãe, onde a gente entende o que é realmente, né, a necessidade uma da outra, é o que faz a diferença, assim, dá um suporte, sabe? Ai, que legal. Ai, obrigada, Laura. Vou agradecer logo, né, pra terminar. Sim, agradecer a tua presença, né, e também pedir pro pessoal te seguir lá no @naspontas, caso alguém não siga, né. Ai, obrigada, gente. Obrigada, Lu, pelo convite, maravilhoso, adoro falar sobre isso também. Obrigada, Gabi, amiga, adorei compartilhar isso com você. É muito bom sempre quando a gente tá junto, eu e a Gabi, se deixar a gente fala por 5 horas sem parar. A gente sempre tem muito assunto, aleatórios, nuvens, filhos, qualquer outra coisa a gente fala, tá? É isso, gente, muito, muito, muito obrigada pelo carinho e pelo convite também. Um beijo e até mais. Beijo, Laura! Beijo, Nalia! Obrigada, Lauritias. Beijo, gente, vou sair aqui então, tá? Gente, eu que virei um tubarão agora. Eu ia te falar isso, sabe o que tá aparecendo aqui pra mim? Dia de conscientização sobre tubarões tá aparecendo aqui pra mim na tua imagem. Eu tô desde o começo tentando mexer. Vai entender, né? Mas tudo bem. O que importa é que a gente tá aqui. Mas enfim, a Laura teve que sair mais cedo, mas a gente vai continuar aqui, Gabi. Eu queria que tu contasse sobre a questão de professora de dança, gravidez, licença maternidade, como é que foi, como deveria ter sido, enfim. Lu, muito importante a gente falar sobre isso, porque eu estando nesse meio, eu vejo que, primeiro, as mulheres têm muito medo de engravidar ainda, não apenas pela mudança no corpo, mas por conta disso, de você não ter esse planejamento para que você possa tirar a licença maternidade, para que você possa ficar fora se caso alguma coisa acontecer. Porque eu pensava muito isso, né? Eu e a Laura falamos, a nossa gestação no fim foi tudo certo, graças a Deus, a minha aí num contexto de pandemia, mas eu pensava muito que e se eu tivesse uma gravidez de risco, que eu precisasse ficar parada 7, 8 meses e depois mais o tempo de licença, porque professor de dança não tem licença, né?
Então, vou tentar falar no contexto de maneira geral. Os bailarinos de companhias, geralmente eles são CLT, então eles estão aí protegidos pelas leis trabalhistas, né? Se alguma bailarina engravida, ela tem licença de 4 meses, mais 1 mês de férias, tudo remunerado. Se ela precisa sair, se afastar do trabalho também por conta de alguma coisa que não seja apenas a gravidez, né? Se quebrou um pé, sei lá, vai arrancar o siso, coisas que a gente está sujeita aí no dia a dia. Sim. Então, o CLT está protegido por isso, assim como vários outros, né? Várias outras profissões. Isso. Agora, quando você pega um professor de dança, é muito difícil você ver um professor que seja registrado. Primeiro, porque esse professor às vezes está em vários lugares, então o número de aulas que ele dá numa academia não é condizente com o número de horas que ele precisaria para ser registrado. Mas, na maioria das vezes, é porque esse professor não quer. Porque o CLT, ele tem também os ônus e o bônus, né? Então, você ser contratado de um lugar... você está prestando serviço, você tem ali uma série de coisas no seu job description que você precisa fazer, as horas estão contando, não são só os direitos, são também as obrigações e a questão de você estar preso a um lugar, né? A gente vê hoje que as escolas de dança têm uma rotatividade muito grande de professores, Lu, eu falo toda hora que já pedi currículo para os meus seguidores, porque às vezes eu procuro professor de dança, encontro, dou treinamento, é super legal, dá 2 meses essa pessoa vaza, já sai, né? Porque ou muda de escola, ou porque passou numa audição. Então eu falo que dar aula acaba sendo o plano B dos professores, né? Eles querem, na verdade, dançar. Enquanto eles estão nessa entre-safra de não conseguir um clipe para gravar, não conseguir um musical, não conseguir uma companhia, alguma coisa, eles vão dar aula. E isso é muito ruim porque você não cria seu vínculo com os alunos, ou pior, você cria e daí depois que os alunos estão adorando, dá 2 meses, sai o professor, troca. Péssimo, né? Todo mundo já viveu isso, né? Ah, professor não vem hoje, daí vem o professor substituto, você fala, eu não quero fazer aula com esse, né? Eu queria com outro. Então a gente ainda tem no mercado da dança uma informalidade muito grande. Eu bato sempre nessa tecla, assim, por mais que você queira ser um profissional liberal, você precisa se munir de várias ferramentas para você tá aí protegido não só no caso de uma gravidez, mas também de qualquer acidente que você possa sofrer e te impeça de estar trabalhando. Então, Lu, todos os professores que eu trabalho, que eu falo, eu recomendo que sejam MEI, né? Microempreendedor individual. E isso te dá também ferramentas nesse sentido, né? De acidente de trabalho, de licença. Então, você estar registrado como uma MEI, você paga ali uma mensalidade em torno de R$69. Então, você paga ali todo mês. E isso te dá uma série de benefícios. Então, eu consegui sair de licença maternidade por conta disso. E licença maternidade remunerada. Então, é como se... Olha! Né? Então, se eu fosse CLT, eu teria saído... Com a MEI, eu estando ali certinho, o meu pagamento das mensalidades, eu dou a entrada lá na licença maternidade e eu recebo o auxílio, tem lá os valores de acordo com a categoria, né? Então, eu não deixei de receber. E isso também não é um cargo para a escola, né? Porque a escola também fica assim, putz, mas ela tá grávida, ela trabalha aqui, como é que eu vou fazer? Por quê, professor? Trabalho a hora aula. Uma vez que eu não estou trabalhando, eu não receberia pela escola, né? Então... Gente, você estar com a sua categoria em dia, né? O microempreendedor individual é o mais barato que você vai conseguir. Sim, para você pode emitir notas nos seus trabalhos. Então, hoje em dia, qualquer coisa que você vai fazer, né? Você vai fazer uma propaganda, um clipe, você vai dançar numa banda show de casamento, eles vão pedir que você emita uma nota. Então, já é... E isso te profissionaliza, né? De uma certa forma. Você sai dessa questão da informalidade, né, da contratação informal. E isso vale, claro, não para os casos apenas de gravidez, né? Então, por exemplo, se acontecesse isso que eu te falei, de eu quebrei meu pé e eu preciso dele para trabalhar, funciona como se fosse
é um profissional que teve a mesma coisa e está afastado, né? E recebe pelos benefícios de ter uma CLT, né? Ele contribui ali todo mês. Agora, no caso da MEI, você não tem a previdência, né? Então você teria que contribuir por fora. Mas enfim, assim, mas você já está aí Já é alguma coisa, né? Já é uma garantia ali. de qualquer coisa que possa acontecer. Mas, além disso, Lu, eu bato muito também na questão de você ter uma boa relação, estar sempre alinhado com o pessoal que você trabalha, né? Então, as escolas que eu trabalho. Isso, mais uma vez, não apenas para a questão da gravidez ou qualquer outra coisa. Feriado. Quando você entrar, você já tem que ter alinhado isso. Eu vou receber feriado? Eu não vou receber? Tem que ter um contrato, né, também, para deixar... Férias, eu não vou receber férias. É tudo muito informal, sabe? E às vezes o próprio professor de dança, o bailarino, não sabe aonde que ele está se enfiando, né? Eu estou focando nas escolas de dança que tem os professores, mas é isso. Bailarinos que contratam para eventos, não tem a empresa aberta para poder emitir nota, você não tem um contrato assinado, então dá qualquer coisa errada, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Se o seu contratante é um cantor, é uma empresa de casamentos, é uma produtora de videoclipes, é qualquer coisa, eles com certeza têm uma estrutura, eles têm um contrato, existe na internet, você consegue ter. Então, assim, a gente faz muito, é isso que eu falei lá no começo, né? A gente ama o que a gente faz e a gente coloca muita paixão e às vezes a gente não enxerga, mas nós, como artistas, como bailarinos, como dançarinos, professores, a gente precisa se regularizar, a gente precisa colocar... Ainda é um trabalho, né? Apesar do amor... Precisa, exatamente, colocar isso como uma profissão, entender que é o nosso trabalho, entender que o nosso tempo vale dinheiro, que a nossa dedicação vale dinheiro. Enquanto a gente viver nessa informalidade, as coisas vão continuar acontecendo, sabe? Recentemente, teve um professor que estava contratado para uma turnê de shows de um cantor grande, conhecido. Aí a turnê foi cancelada e ele já tinha reservado todas as datas dele, ou seja, ele não pegou outros trabalhos. O que aconteceu? Ele não recebeu e não tinha, né? No contrato até estava lá, de que se fosse cancelado, mas assim, a gente precisa saber ler um contrato, a gente precisa saber o que acontece se o pior cenário vier à tona, né? Então, você deixou de dar aula, você abandonou uma turma, às vezes, para fazer uma coisa e, você não vai receber, você ficou sem o trabalho e pior, você ficou até manchado no mercado, porque... né, esse mercado, as pessoas se conversam, sabem quem é quem, com redes sociais sabemos mais ainda. Então, Lu, eu acho que a minha resposta para isso, e até o meu conselho, né, que você vai pedir no final uma dica, a gente precisa se regularizar. Você, como bailarino, professor, artista que seja, como pessoa individual, você precisa se regularizar. Você precisa entender também que a nossa profissão, ela é muito amor, ela é muita dedicação, ela é muito artístico, né? Um dom que a gente tem, mas ela é também a nossa maneira de ganhar dinheiro. Então, quanto mais regularizado a gente tiver, quanto mais fortalecido o mercado da dança tiver, melhor para todo mundo, né? A gente sai dessa informalidade de achar que nosso trabalho é fácil, ou de ver o nosso trabalho toda vez desvalorizado. Mas eu vou pagar tudo isso só para você montar uma coreografia. Eu vou pagar isso para você dançar 2 minutos. Quantas vezes a gente não escuta isso, né? E a gente escuta porque é isso, porque a gente é acostumado desde cedo, e daí isso pode ter até um pouco o pensamento da minha mãe, que eu te falei lá no começo, né, de que as profissões bem-sucedidas são aquelas que você senta no escritório, na frente do computador. Que muita gente pensa assim, né? Você vai trabalhar numa empresa, né? Vai ser funcionário de uma grande empresa. Meus pais também acharam isso, assim, sabe? Eu cheguei a trabalhar em empresa e eu via que os olhos deles brilhavam muito mais quando eles falavam que eu trabalhava numa multinacional do que hoje que eu sou uma empreendedora bem-sucedida do meio da dança, sabe? Assim, isso tá enraizado na nossa cultura. Mas a gente escolheu ser artista, né? A gente escolheu viver disso. Então, uma vez que essa foi a nossa escolha,
a gente precisa conseguir se sustentar, a gente precisa conseguir ter bons frutos, a gente precisa fazer a nossa parte por uma comunidade que é enfraquecida. Então, eu vou todos os dias lá falar, gente, professores, vocês têm que pensar nisso, 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 a gente tem que se regularizar. Bailarina, você não tem que aceitar trabalho por esse valor, pensando nesse jeito. Não precisa aceitar um trabalho em troca de um sanduíche, né? Assim, tem até tanta coisa que a gente já viu. Não precisa. E eu vou te falar que eu já aceitei, entendeu? Eu já fiz muito isso. E hoje eu olho e eu falo assim, tudo bem, isso me ensinou muitas coisas para eu entender desse mercado, para eu saber como empreender nesse mercado. Mas eu tô aqui te dando um conselho, entendeu? Você que tá jovem, que tá começando, não vale um sanduíche, a gente é maior do que isso. E enquanto tiver gente aceitando, né, um sanduíche, vai ser o que eles vão oferecer, né? Não, enquanto tiver gente que tope, né, fazer assim. E a gente precisa mostrar que, na verdade, a nossa profissão, tão digna, tão nobre quanto você ter uma carreira corporativa, mas eu digo que ela é muito mais especial, porque aprender a mexer no Excel, sei lá, fazer reuniões e negócios, eu acho que qualquer pessoa aprende, qualquer um tem um potencial de aprender, né? Você vai estudar, você vai se desenvolver, você vai aprender. Agora, ser artista está ligado a um dom. Então, por mais que eu ensine alguma pessoa a dançar, ela nunca vai dançar como eu danço, como a Lu dança. Eu, Lu, nunca vou dançar como você, entendeu? Sei lá, eu talvez nunca monte coreografias como outros coreógrafos, nunca dê aulas iguais, porque a gente tem essa peculiaridade, a gente tem o dom e a gente vai se desenvolvendo com aquilo. Então, poxa, a gente é único naquilo que a gente faz e a gente fica sempre se colocando para baixo, achando que somos piores do que uma pessoa que está lá sentada numa cadeira de escritório. Então, nossa, viajei, saí da maternidade, cheguei na carreira corporativa e dei um plot twist 360 graus. Mas é que isso é muito importante, Lu. Assim, a maternidade é só um dos pilares de coisas que podem acontecer na nossa carreira. E bailarino, homem que não fica grávido. Cara, você pode acontecer qualquer coisa. Você pode estar andando na sua casa, bater o dedinho na quina da cama, quebrar o dedinho. Você não vai dançar. Quem nunca bateu o dedinho na quina, entendeu? E isso pode acontecer com qualquer um, né? Pode acontecer com qualquer um. Então, vamos regularizar a nossa profissão para que a gente possa bater nosso dedinho naquilo tranquilamente e ter quantos filhos a gente quiser recebendo na nossa licença maternidade. Isso aí. Nossa, a Gabi arrasou demais. Inspiradora, o discurso inspirador. Mas eu amei esse episódio. Foi assim, por mais que, né, eu não tenho filho... Aprendi muito com vocês hoje, acho que foi incrível mesmo, assim, o episódio. Mesmo quem... É bem isso, assim, mesmo quem talvez não pense em ter filho, não queira ter filho, ou que nem tu disse, ser bailarinos homens, eu acho que tem muito a aprender, né, aqui com esse conteúdo. Foi incrível mesmo. Muito obrigada, Gabi, pela presença. Obrigada, Laura, também, que teve que sair mais cedo, mas que acrescentou muito nesse episódio, né? E... Pode falar. Não, eu só quero agradecer, porque assim, esse trabalho que a gente vem fazendo na internet, eu falo que eu estava no primeiro dia, eu estava no primeiro post que a Laura escreveu, era um post do blog dela, e eu estava junto, ela ainda era advogada, tudo, e eu também já estava na internet, não falando sobre dança, porque olha que engraçado, eu achava que esse não era um assunto que ia dar tanto pano pra manga, assim, sabe? Eu passei pela mesma coisa, eu comecei da mesma forma, tu acredita? Não é engraçado? E daí depois a gente vai vendo que o contrário, tem, assim, um mar de coisas pra gente falar sobre dança, tem muita gente interessada, e isso que a gente vem fazendo agora, não existia muito tempo atrás, né? Eu falo toda hora pra Laura, ela morre de dar risada, porque a primeira sapatilha de ponta que eu usei, vai fazer fitting. Não, você ia na sua dança ou na Capese e comprava a mais barata. Se tinha o box largo, tanto que eu não sei. Então eu mando minhas alunas para fazer fitting com a Laura, porque eu não sou uma boa pessoa para indicar sapatilha de ponta, sabe? Entendeu? Então, assim, falar isso que ela falava
que ela fala hoje não existia na minha época. E a gente poder falar sobre maternidade e dança também não era falado, né? Eu venho é isso que eu falei, eu tinha um contexto da minha mãe, daí eu venho um contexto de escola de formação, que é tudo muito diferente, né? Que, assim, a gravidez não era uma realidade para as pessoas, porque isso significaria abrir mão da sua carreira, né? E, assim, hoje a gente vê que grandes bailarinas pausam, têm filhos e voltam a dançar. Mas há um tempo atrás, não era assim. Você teve filho, você acabou com a sua vida. Você não vai mais dançar. Sim, era uma sentença de fim de carreira, né? Sem dúvida. Então, muitas pessoas. Eu trabalho hoje numa escola de dança, onde a maioria é professora, mulher, e eu sou a única que tem filhos. Eu falei, gente, o que é isso? Ah, mas uma não quer ter? Claro que são 1000 motivos, né? Não tá ligado apenas à dança. Cada um tem o seu motivo de querer ou não vivenciar a maternidade. Mas eu não tenho dúvida que a dança tem um grande peso ali. Porque isso significa você transformar o seu corpo, significa você abrir mão de aquilo que eu falei, a pessoa que eu era. Eu não sei mais se eu vou dançar como eu dançava antes de ter filho. Por 1000 motivos, pela mudança no meu corpo, pelo tempo de dedicação que isso exige, pela minha disponibilidade, pela minha energia, que agora eu estou dividindo minha energia, né, com uma criança que está se desenvolvendo. E é isso, eu vou aprendendo dia após dia a conviver com essa nova bailarina, não deixando de amar aquela bailarina que eu era e também não querendo buscar ser aquela bailarina que eu era. Agora eu sou uma nova Gabi bailarina, que também é mãe do Bernardo. Sim. Ai, que lindo! Que lindo! Maravilhosa. Gabi, fala aí pro pessoal o teu @, onde é que o pessoal pode te encontrar, enfim. Eu tô no Instagram como @Gabi_Oliveiras e outro underline. Falo aí todo dia dessa vida de professora de dança, mostro muito meus alunos, incentivo com que todo mundo comece a dançar, porque eu acho que se todo mundo dançasse, o mundo seria muito mais feliz. E por uma dança mais leve, sabe? Uma dança prazerosa, tirar esses estigmas que a gente tem, né? De cisne negro e que o mundo da dança é assim, como diz tem, sabe, uma bailarina que eu sigo no Instagram que fala muito da bailarina tóxica. Não sei se você conhece ela. Ai, meu Deus, não! Então, não é, Lu? Essa que você sempre fala, a amiga tóxica, a bailarina tóxica, não é mentira, porque eu vivi essa realidade. Mas a gente está aqui para transformar isso, né? Para que a dança seja não tóxica, para que a dança traga essas amizades, entendeu? A Laura, você, a Adriele, meia ponta, a eu bailarina, ballet couple, Rafa, sei lá, tô lembrando de tantas pessoas que a dança já aproximou da minha vida, sabe? E pessoas que hoje fazem parte dela, que é isso, que não seja um mundo de bailarinos e dançarinos tóxicos, que seja um mundo de bailarinos, dançarinos que se ajudam, né? Que se apoiam, não uma competitividade assim extrema, né? Ah, isso aí. Ah, eu tô muito feliz. Eu queria também pedir pro pessoal seguir o Insta, né, do @BalenaRealPodcast lá no Instagram, que eu posto os cortes dos episódios, várias novidades, tudo por lá. E agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigada às meninas por terem participado do episódio, foi super especial, eu amei. E é isso, um beijo, gente. Tchau. Obrigada, gente, um beijo.